Olá, seja bem-vindo a um canal que estou abrindo hoje, chamado Conselho de Pai, né? Por que eu estou abrindo esse canal? É claro que ele está mais direcionado para uma geração futura que está chegando aí. Não só meus familiares, mas a todos que se veem numa situação bem, vamos dizer assim, fragilizada, por não ter presença de pai, por não ter palavras certas para ser dirigido a você, né? E ao longo dessa minha experiência, eu tenho aí 32 anos de casamento, tenho dois filhos, um de 30 e um de 19 anos, né? É, graças a Deus bem encaminhado, todos os dois. E a jornada não foi fácil, foi muito difícil, né? Eu confesso para você assim, só os heróis chegam nessa jornada, só quem tem coragem de assumir esse papel e dizer, trazer para o peito. Então eles deixam de ser homens e se tornam verdadeiros pais. E aí é um casamento perfeito entre a esposa e ele para dar conta do resultado, para que se tenha um bom resultado. Hoje eu posso dizer para vocês que eu me sinto feliz com o resultado que eu obtive até agora, né? Pelo menos com o mais velho, casou, já vai ser pai, tem a sua vida encaminhada. Mas o começo de toda adolescência, de toda infância não é fácil. A gente acaba repetindo padrões que a gente recebe dos nossos pais. Eu tendo a julgar alguma coisa a partir do momento em que eu não sei a resposta para aquilo. Por exemplo, uma criança peralta. Então, meu julgamento era, como é que se tratava uma criança peralta? Dava uma pisa, uma surra, que era o que a gente aprendeu, né? E o que eu aconselho hoje é que não se faça isso de jeito nenhum. Você tem outras maneiras de você disciplinar, vamos dizer, a pessoa, a palavra certa, sem necessário partir da violência. Essa questão de bater em criança, tá? Ela está relacionada à escravidão. Tá? Todos nós, um dia, raça humana, passamos por algum processo sobre isso. Então, se botava o escravo para trabalhar batendo, e a criança, consequentemente, tinha que apanhar para fazer. E a dor é essa resposta. E daí se traz para a nossa cultura que a maneira de a pessoa nos atender é pela violência física. Não precisa ter violência física. Hoje está até mais fácil você disciplinar uma criança quando você tira realmente aquilo que ela gosta, até que ela entenda como funcionam as coisas. E aí, por que eu estou chegando a dizer para vocês esse assunto aqui, conversando? Principalmente com o público, o adolescente. É exatamente porque você que está me escutando agora talvez não tenha esse aconselhamento. E às vezes você quer buscar uma palavra amiga, uma palavra que vai te dar conforto. Ou então um esclarecimento, por que seus pais te tratam desse jeito. Ou então porque você vive somente com seu pai, ou só vive somente com sua mãe. E talvez não tenham eles presentes, né? Ou então às vezes você tem até os dois presentes e você não tem a qualidade daquilo que você gostaria de receber, as palavras certas, né? Então, não sou um cara correto para dizer as coisas, não tenho, é, vamos dizer assim, disciplina para isso. Eu só vou passar para você aquilo que de algum momento eu estudei, informações colhidas não só por livros, mas também por sites, por internet, por pessoas que nos esclarecem absurdamente, que mais tarde eu vou falar sobre elas e sobre essas fontes de informação que vão te ajudar bastante. Mas esse princípio aqui está mais voltado para tratar do seu estado emocional. Então vamos dizer que esse canal é para te dar uma luz. Não quer dizer que talvez seja o melhor caminho, porque talvez você encontre dentro daquele direcionamento que eu vou te ajudar, você encontre uma luz que diga assim, não, baseado nisso que o Ronald falou para mim, que eu vou utilizar o caminho que vai ser o melhor. E essa é uma jornada muito bacana, principalmente sobre um tema que eu gostaria de tratar muito nesse nosso primeiro encontro, que trata-se o déficit de atenção relacionado ao colégio. Então você tem que ter muita atenção que de repente talvez você esteja passando por essa situação em que você está sendo muito cobrado e você não está prestando resultado e você está se sentindo burro
né? Porque eu vou falar da minha geração, quando a gente não quando a gente ficava reprovado de ano e quando a gente não conseguia render ou dar aquilo que era necessário, a gente era colocado, taxado como burro, né? Ele não aprende, ele tem dificuldade, ele é burro, e na realidade não é isso. Você simplesmente tem um déficit de atenção que precisa ser estudado, né? É algo que você está assistindo uma aula, está olhando lá para frente e você está se dispersando, né? E você dispersa muito porque você olha muito para frente e acaba voando no seu imaginário. De algo que alguém tira, passou uma formiguinha, uma borboleta na sua frente, você viaja naquilo ali porque o assunto do professor não está te prendendo. É uma pena que os colégios ainda hoje não consigam identificar pessoas com déficit de atenção. São raríssimos os professores que conseguem de primeiro identificar uma criança que não está conseguindo render no colégio e encaminhá-la para um acompanhamento, gerar um laudo para ele, um laudo neurológico, né? Um neuropsicólogo geralmente é que faz isso. E depois, claro que o primeiro que vai atender vai ser o psiquiatra, né? Identificar, você vai ter que procurar um psiquiatra, esse psiquiatra vai identificar a sua necessidade e vai te encaminhar para o neuropsicólogo, do qual ele vai fazer uma avaliação sua, né? E ele vai identificar se você tem o transtorno. É chamado de transtorno dentro do campo da ciência, né? Mas a doutora Bia tem uma outra maneira de dizer sobre isso, que mais tarde falamos sobre isso. Então, nesse primeiro encontro nosso aqui, eu queria justamente falar sobre o que acontece com pessoas que têm déficit de atenção. As pessoas que sofrem de déficit de atenção, elas têm uma capacidade de aprendizado muito boa e muito potente para aquilo que ela realmente gosta, né? Aquilo que ela não se interessa, ela dispersa com muita facilidade, tá? Então, como diz, eu já ouvi falar com a doutora Ana Beatriz Barbosa e Silva, que eu sigo ela e tenho um carinho muito grande pelas coisas que ela diz, que ela é psiquiatra, estudou neurociência também. Tem o Pedro Calabres, que é muito bom também, e que são dois que eu sigo no Instagram aqui, no YouTube, e que às vezes escuto o podcast deles e aconselho você a escutar também, tá? E buscar essa informação que vai te ajudar absurdamente, tá? Então, quando você tem esse déficit de atenção, a tua dispersão, você tende a ter, vamos dizer assim, uma vida bem diferenciada. Você não consegue colocar as coisas no lugar, você esquece as coisas com frequência, tá? Esse déficit de atenção ele varia muito de grau. Ele pode ser alto, pode ser baixo. Então ele tem uma complexidade que precisa ser avaliada, como eu disse para vocês, somente por pessoas especializadas. Então aqui começo hoje esse canal falando para vocês sobre déficit de atenção. É claro que é um princípio, me perdoem o áudio, me perdoem talvez a minha postura, não sou um profissional e a ideia é levar para você algo que está te incomodando. Eu comecei como déficit de atenção, mas se isso aqui te interessou e você se sente tocado por algo que está te incomodando, tá? Fala aqui comigo, me chama, que a gente vai continuar. O propósito aqui não é likes, não tem interesse nisso não. Graças a Deus está tudo bem, tá? O interesse, o propósito aqui meu propósito é social, é realmente analisar o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir para você que precisa de conselho de pai e conselho de avô talvez, né? Porque eu vou me tornar vovô, então eu me sinto disponível a atender a sua necessidade, tá bom? Um beijo, espero que eu possa ajudar ou contribuir se você se interessou. Só perguntar, só jogar aí que a gente se resolve. Um beijo.